Quando sou mais fraco que você, peço-lhe liberdade, pois isso está de acordo com os seus princípios. Quando sou mais forte que você, tiro-lhe a liberdade, pois isso está de acordo com os meus princípios. Suas ações revelam que desejam tirar alguma coisa para fora da vida. É hora de lembrar-lhes de algo que tão frequentemente professam. Não se pode ter uma única coisa sem o seu oposto. Os governos, quando se mantêm, tendem cada vez mais a assumir formas aristocráticas. Não se conhece nenhum governo na história que tenha fugido a esse padrão. E à medida que a aristocracia se desenvolve, o governo tende cada vez mais a agir exclusivamente no interesse da classe governante. Seja essa classe uma realeza hereditária, a oligarquia de um império financeiro ou a burocracia enraizada. Cada civilização depende da qualidade dos indivíduos que produz. Se vocês superorganizam os seres humanos, superlegalizam, suprimem seu impulso de grandeza. Eles não podem agir e sua civilização desmorona. Ele pode tornar-se uma vítima daquilo que ele sabe, o que é uma falha humana bastante comum. O perigo é que aqueles que preveem acontecimentos reais podem deixar de considerar o efeito polarizador produzido por uma confiança excessiva em sua própria verdade. Eles tendem a esquecer que nada pode existir num universo polarizado sem a presença de seu oposto. O conhecimento é uma aventura sem fim nas fronteiras da incerteza. Tu dividiste a areia com tua força, tu quebraste a cabeça dos dragões no deserto. Sim, eu te vejo como a besta saindo das dunas, tu possuis os 2 chifres do cordeiro, mas falas como o dragão. Não sou mais humano. As lendas a respeito dessa noite vão crescer e ampliar-se além de qualquer coisa reconhecível por seus participantes. Mas a lenda se tornará real. Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o 3º livro da primeira trilogia de Duna, que chama Filhos de Duna. E esse livro é um livro super divisivo aí na série, né, na franquia dos livros, porque eu sempre vejo discussões na internet, tem um grupo de pessoas que adora esse livro, acha esse livro uma das maiores coisas já escritas na história da humanidade, e tem gente que execra esse livro, acha que é o pior livro já escrito na história da humanidade. Então é um livro super divisivo e eu acho interessante justamente por causa disso, como que essa mesma obra, esse mesmo trabalho consegue causar aí opiniões tão diferentes, né? Dentro do grupo de fãs, porque as pessoas continuam lendo a série depois e gostam dos livros depois, mas esse livro acaba sendo muito divisivo, que eu acho sempre legal. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Filhos de Duna, né? Esse livro se passa 9 anos após o final do 2º livro, Messias de Duna, após a cena lá final, onde o Paul vai para o deserto para morrer, né? E assim terminaria a história do Paul. Mas vamos lá. Em Filhos de Duna, nós seguimos a história dos 2 filhos do Paul, os filhos gêmeos do Paul, o Leto II e a Ganima, né? E o Império, né? Todo o Império Galáctico está agora sob regência da Alia, a irmã do Paul, né? Que ela se torna, com a morte do Paul no deserto, né? Ela se torna ali regente desse império. E os 2 filhos do Paul, né, o Leto II e a Ganima, eles são, assim como a Alia, pré-nascidos, né? O que significa pré-nascidos, né? Eles têm consciência já, eles adquirem consciência no útero. E em ambos os casos, né, tanto no nascimento da Alia quanto dos 2 gêmeos, né, esse pré-nascimento se deu por uma ingestão muito grande de especiaria pelas mães, né? Então, o que acontece, né? Esse feto, ele ganha consciência, e com essa consciência eles têm acesso a toda a memória genética ali da linhagem deles, né? Da família deles, do galho ali da árvore genealógica deles. Então eles ganham acesso a toda essa memória genética já no nascimento. Então nesse livro é interessante porque nós vemos
o Leto II e a Ganima como crianças, né, fisicamente como crianças, 9 anos, só que eles não falam como crianças, eles falam como adultos. E é até bem bizarro, assim, o que é sempre ótimo, né? Ficção científica tem que ser estranha, ficção científica tem que ser bizarra, né? Tem que causar desconforto. E esse livro faz isso muito bem, né? Nesses diálogos com o Leto II e a Ganima, sempre causam desconforto, porque eles são muito adultos, eles são muito experientes, né? E você fala, nossa, como que uma criança está falando assim? Como que uma criança age, se porta dessa maneira? É muito estranho, sempre muito desconfortável as cenas deles, o que é ótimo, né? A Alia, como regente do Império, dentro do arco de história dela, a gente vai ter a explicação do que do que realmente pode acontecer com um pré-nascido, né? Nos outros livros já tinha sido comentado a respeito da abominação, né? O que pode ser uma abominação, mas nunca tinha sido explicado. Esse livro realmente mostra pra gente o que é uma abominação. Porque a princípio, você ser um pré-nascido parece uma coisa até que boa, até que ok, né? Porque você tem acesso, então, a toda essa experiência, todas essas memórias dos seus antepassados, então você pode se tornar uma pessoa funcional, um adulto funcional muito rápido, né? Instantaneamente, basicamente. A partir do momento que você desenvolve o palato para conseguir falar, você age como um adulto, né? Você já pensa como um adulto. Então, a princípio seria uma coisa boa, né? A princípio, bem a princípio. E esse livro nos mostra, né, Filhos de Duna nos mostra as possíveis repercussões do que esse pré-nascimento pode gerar, que é justamente uma abominação, né? A Alia é uma abominação nesse livro, né? Então, o que é uma abominação? A abominação é quando uma dessas memórias genéticas que existe dentro do corpo dela toma conta do corpo. Então é como se fosse uma possessão. Mas em vez de ser uma possessão espiritual, né? O espírito da pessoa encarna no corpo, é a versão científica da possessão. É essa memória genética que já existia dentro do corpo, que se torna forte, né? Através dessa força se torna forte o suficiente para tomar conta do corpo. E a Alia, ela é possuída ali, né? Justamente pelo avô que ela matou, né? O Barão Harkonnen. Então o grande vilão do primeiro livro está de volta, o que é, obviamente, muito interessante, porque é sempre legal você ver um grande vilão, né? E o vilão voltar da morte, né? É legal pra caramba, né? É muito forte. E é legal como essa possessão vai acontecendo aos poucos, né? Uma eterna luta ali do Barão Harkonnen de ir conseguindo tomar o corpo, conseguindo controlar as ações da Alia completamente. Então o que a princípio começa ali com uma vozinha no fundo da mente dela, com o tempo vai se tornando o Barão Harkonnen em si. Então quando a gente olha para Alia no final do livro, basicamente a gente está quase que vendo o Barão Harkonnen, né? E tomando ações. Então, a princípio, né, quem está regendo o Império nesse momento é o Barão Harkonnen através do corpo da Alia, o que é ótimo e mostra um barão super rancoroso, né? Porque se eu não tive isso, ninguém mais vai ter. Então agora ele está focado em destruir as coisas, né? Vamos falar um pouco sobre o mundo de Duna, né? O Arrakis em si. O que está acontecendo? Como está Arrakis nesse momento? Que isso é uma coisa importante, né, para a história desse livro. Arrakis está mudada, Arrakis não é mais a mesma, né? Toda essa mudança biológica no planeta, existem mais plantas, existe mais água, então Arrakis começa a se tornar ali um planeta mais, não tão deserto, um planeta um pouco mais verde, um planeta com mais vida, né? Então faz com que essa mudança do ecossistema, essa mudança do ambiente mude
as características das pessoas, né? Então, os Fremen, que sempre foram super regrados com uma gota de água e tal, agora já existem Fremens andando sem a roupa destiladora, então existem essa mudança de costumes nas pessoas, o que isso obviamente vai importar ali e ter uma grande fatia da história girando em cima, como que essa população, como que essas pessoas mudam a partir do momento que o ambiente ao redor muda. E com essa mudança, né, de comportamento dos Fremen, aparece uma figura, do meio do deserto aparece uma figura, né, que é um pregador. E esse cara começa a meio que desconstruir, meio que desmontar, meio que ir contra essa imagem criada do Paul Muad'Dib, né, o Messias, né? Ele começa a desconstruir os ensinamentos, começa a colocar as pessoas ali em xeque, começa a colocar as pessoas em dúvida se aquilo que foi feito pelo Paul e em nome do Paul era realmente um caminho correto. Ele começa a colocar essa imagem do Messias em xeque, começa a colocar dúvida nas pessoas. E logo de cara, né, você começa a ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? O livro te coloca, né, essa dúvida logo de cara. Você fala, esse cara é o Paul, né? Esse cara é o Paul. E você fica com essa dúvida o tempo inteiro. E o livro é construído justamente para te deixar na dúvida, né? Até o momento final. Tem um momento que você fala, é óbvio que é o Paul, e no momento seguinte você fala, óbvio que não é o Paul, né? Então você fica o tempo inteiro nessa dúvida, assim. Você sabe que é o Paul, mas eu acho legal como o livro te coloca essa dúvida. Bom, enfim, é o Paul no final das contas e tal, o que é super legal. Então volta mais uma vez nesse tema de personagens dados como mortos, né? Um efetivamente morto e o outro dado como morto porque foi pro deserto e era o costume Fremen ir pro deserto para morrer, acabam voltando, né? Então é interessante como as histórias são espelhadas ali, uma coisa que acontece em um ponto de uma maneira, acontece em outro com outro personagem de outra maneira, mas basicamente é o retorno desses dois personagens aí pro tabuleiro, né? Eles estão de volta à ativa. Mas como que o Paul sobreviveu, né? Ele estava cego, foi para o meio do deserto, né? O que acontece, né? Bom, o Paul não é um qualquer, né? É o cara que foi criado, né, por gerações ali de engenharia genética, né? Cruzando o sangue das linhagens das casas e tal para sair naquela pessoa, né? Então, e desde o nascimento foi treinado nas melhores técnicas, treinado como mentat, treinado como tudo, né, para ser essa pessoa escolhida, essa pessoa excepcional. Então não é à toa, né, que é um cara com recursos, né, um cara com poder, ele é uma pessoa que sabe fazer as coisas, né, mas ele não sobrevive sozinho, né, ele vai pro deserto e ele encontra uma antiga tribo Fremen, né, que Jarukutu, né, que é esse antigo Sith Fremen, né, que eles foram renegados, né, esse Sith virou um tabu dentro da sociedade Fremen, porque eles eram quase como que canibais, assim, né, essa é a leitura, porque eles iam e matavam outros Fremen para pegar a água, né, então olha o quão forte é isso, né, eles matavam os outros para pegar água. Então, mas isso muito tempo antes do Paul existir, antes de tudo. Então eles já tinham sido esquecidos, já tinham sido largados no meio do deserto e ninguém mais falava a respeito, ninguém mais sabia chegar no local, né? Então é através desse pessoal que o Paul consegue também sobreviver ali no deserto, né? O que é bacana. Jurukutu é esse lugar que aparece ali nesse sonho presciente dos gêmeos, né, Leto II e Gani, né? Então os dois, mas o Leto enxerga, né, esse lugar, ele sonha com esse lugar, ele tem essa presciência desse lugar, e através desse poder da presciência, né, ele chega ele sabe qual é o caminho dourado, né, o que ele tem que fazer para liderar a humanidade para frente, né? Ele sabe como resolver todos os problemas, algo que
a princípio, o Paul tinha renegado. O Paul não seguirei o caminho dourado, né? O Paul não queria fazer. E a gente vai discutir o porquê que o Paul não queria fazer também daqui a pouquinho. E com isso, um monte de tramas, né? Como sempre, planos dentro de planos dentro de planos dentro desse universo de Duna. A Casa Corino, que vive ali através da Princesa Irulan, agora tem o sobrinho dela, a irmã da Princesa Irulan e tal, querendo voltar pro poder, né? Então tem sempre essas tramas, né? Tem tentativa de assassinato, a Lady Jessica volta para Arrakis 20 anos depois, não 20 anos não, mas pela primeira vez, né? Depois de muito tempo, então desses 9 anos, então ela volta para Arrakis e tal. Então tem todos esses retornos, essas tramóias por trás um do outro, tentando um ganhar poder, ganhar influência em cima do outro e trair, traições e tal. Enfim, isso o livro faz de maneira excelente, é muito divertido ver como você realmente não pode confiar em ninguém no livro, nem você como leitor pode confiar nos personagens mais. Isso é super divertido, porque você nunca sabe o que esperar. A qualquer hora pode alguém falar uma coisa e falar, nossa, de onde veio isso, né? Então é um livro que está sempre te surpreendendo, é um livro que é um pouco difícil de ler, porque às vezes se torna um pouco confuso, né? Você fala, nossa, como que isso aconteceu? Aí você tem que voltar um pouquinho, dar uma repensada e falar, ok, agora eu entendi como que esse personagem chegou aqui, por que esse personagem está fazendo isso. Então, dentro desse cenário, existe também Atreides contra Atreides, né? Porque a Alia Barão Harkonnen está contra os dois filhos do Paul. Então existe essa cisão aí dentro da própria família Atreides, o que é super bacana e super interessante. Uma coisa que eu acho legal, assim, que eu acho legal por ser absurdamente desconfortável de ler, é a relação entre os dois irmãos também, né? Porque da mesma maneira que a Alia, né, se torna uma abominação, os dois também têm a possibilidade de se tornarem abominações, né? E uma das funções da Lady Jessica nesse livro é realmente ver se as duas crianças não são abominações como a Alia, né? Porque ela bate o olho na Alia e já sabe o que está acontecendo, né? Então, afinal de contas, a Lady Jessica também não é qualquer uma, né? Então ela tem recursos e sabe de bater o olho sem falar 2, 3 coisas, ela já sabe o que está acontecendo, né? Então a função dela é verificar se os dois gêmeos não são abominações. E uma coisa que os gêmeos fazem, né, eles brincam, porque apesar de adultos, eles também são crianças, né, isso que é curioso, né, e eles se tornam, por pequenos períodos de tempo, pessoas do passado, né, então eles brincavam de, hoje eu vou ser tal pessoa, hoje eu vou ser tal pessoa. E tem uma cena que é super desconfortável, que eles se tornam os avós, né, assim, eles se tornam pessoas do passado, então eles se tornam os pais, e você começa a ver, são 2 crianças falando como 2 adultos que são amantes, só que essas 2 crianças são irmãos, né, então existe aí um tema de incestualidade que é bem incômodo de ler, e tema esse que já foi visto no segundo livro, né, quando as Bene Gesserit estão tentando ali manter a linhagem, né, dos Atreides, e eles querem ver se eles conseguem que o Paul e a Alia se reproduzam, né, e criem um novo descendente. Então esse tema já tinha sido tocado no livro passado, e ele volta nesse livro justamente nessa cena entre os 2 irmãos, assim, e é super desconfortável de ler, mas fascinante ao mesmo tempo, porque, de novo, como eu sempre falo, ficção científica tem que ser esquisito, tem que ser estranho, você tem que falar, nossa, que diabo está acontecendo aqui? Então exatamente essa é a sensação que nós temos, né, enquanto leitores. Outra coisa que eu acho super legal é que nessas tramas dentro de tramas, né, os 2 irmãos decidem ali, conversam, eles sabem o que eles têm que fazer, né, também através da presciência, mas decidem entre eles ali o que eles têm que fazer. Então eles vão se separar, eles vão simular a morte do Leto,
para que que o Leto possa seguir o caminho dele até para fazer o caminho dourado, né? Percorrer o caminho dourado. Então a Ganima, ela faz uma espécie de um auto-hipnotismo, né? Onde ela realmente acredita que o irmão morreu no deserto. E é super bacana porque o resto do livro ela fica o tempo inteiro falando, meu irmão que morreu e tal. Então ela realmente acredita. Foi um auto-hipnotismo super preciso. Lógico que existe ali a palavra mágica para quebrar esse auto-hipnotismo, né, que será utilizado mais pra frente, né, mais no finalzinho do livro. Então é super bacana isso. Mas eu achei interessante como super treinamento, né, que ela tem para conseguir. E esse treinamento nem é dela, né? É de uma memória antiga, de uma memória genética dela, né? Então, porque ela foi criada como Fremen, né? Ela não foi criada como Bene Gesserit, né? Ela foi criada como Fremen, assim como o Leto II. Bom, enfim, Leto II, o que ele faz? Ele vai até esse lugar mítico Jurukutu, né? Esse é o objetivo dele. Então ele sai caminhando pelo deserto e tal. E chegando lá, ele é capturado e tudo aquilo, e assim, apesar de adulto em experiência, ele é uma criança, então as pessoas conseguem simplesmente pegar e sacudir ele, jogar ele de um lado para o outro, né? E prendem ele com facilidade e tal. Nesse momento, ele é forçado ali a tomar doses altíssimas de especiaria, mais uma vez, né? Doses altíssimas de especiaria. Então, com isso, ele acaba podendo... Aqui é a parte bizarrésima do livro, né? Ele acaba se fundindo com as trutas de areia, né? Que são basicamente os vermes de areia filhotes, né? O embrião ali para o verme de areia. E é uma coisa que as crianças Fremen fazem, né? Elas brincam com os bichos, para essa truta de areia pegar o dedo deles e usar como uma luva, e depois eles tiram o bicho. Basicamente é essa relação que ele tem. Os bichos começam ali a se fundir dentro da pele dele, ele começa a usar como uma luva, e com o tempo ele começa a se adaptar com o bicho começa a se adaptar com ele, porque ele está com aquela carga de especiaria tão grande, então as trutas de areia não veem a água dele como uma ameaça, porque a truta de areia não pode ter água por perto, né? Essa é uma das da questão. As trutas de areia, elas eliminam a água do ambiente, né? Elas criam esse bolsão de água, então, para tirar a água do ambiente, né? E com isso se tornam mais para frente os vermes. Então elas vão se fundindo ali com a pele do Paul. Então o Paul vira uma outra coisa, né? Ele vai passando o tempo e ele usa o bicho na boca para não perder umidade para o ambiente, e então funciona como se fosse uma daquelas roupas Fremen, né? Roupa destiladora. Então o Leto II começa a passar por essa mutação de humano para uma nova criatura, e as trutas de areia começam a passar por uma mutação também. Então eles se fundem, né? É uma fusão ali entre as criaturas, né, para formar uma nova criatura. E nesse momento o Leto II, né, ele fala, eu não sou mais humano, né? Ele deixou a humanidade para trás. E era justamente isso que o Paul se negava a fazer, né? Esse é o começo do caminho dourado, né? Então o Paul se negava a deixar de lado, deixar para trás a humanidade dele. E o Leto II não teve problema nenhum com isso. Esse é o caminho, isso é o que eu tenho que fazer, e escolheu fazer. Então, o Leto II vira uma nova criatura, né? E eles deixam bem claro, né, que o livro deixa bem claro que ele não é mais humano e que ele não pode mais se reproduzir. Então, a linhagem Atreides, então, acaba com ele, né? Ele é o último da linhagem Atreides. Não, porque a gente já vai ver mais pra frente como é que isso vai acontecer, né? Fora tudo isso, né? Uma das grandes coisas que o Leto II pode fazer agora, tirando todas as outras grandes coisas que ele já podia fazer antes, é que agora ele é quase que imortal, né? Porque ele pode viver por 4.000 anos, né? Que é o período de tempo, a expectativa de vida ali do verme de areia, né? Então ele se torna quase que um ser imortal. E com isso, ele vai poder
observar de perto ali, cuidar de perto da evolução da humanidade pelos próximos 4.000 anos. Então ele toma para si toda essa engenharia genética das Bene Gesserit, ele toma para si o controle de tudo, né? Porque agora ele é o cara, né, que vai poder fazer as coisas e ver as repercussões acontecendo e corrigindo o caminho caso necessário, porque ele estará lá, ele não vai ter que deixar nada para ninguém fazer para frente. Ele é o cara que vai cuidar disso. Então o objetivo, mais uma vez, dessa vez é destruir, né, com isso, a especiaria, né, os vermes de areia vão sumir, consequentemente a especiaria vai sumir. Então esse objeto que é tão importante para o império todo, para o universo todo, vai se tornar uma matéria cada vez mais escassa, né? E é a única maneira que as pessoas têm de alcançar a paz. Só que com isso, obviamente, eles vão atingir a estagnação, né? As pessoas precisam de confrontos para sempre melhorar e sempre continuar caminhando à frente. Isso também é uma coisa que existe ali, a discussão entre o Paul e o Leto 2, né? O pai e filho, ali, eles discutem sobre isso, porque eles se encontram no meio do livro, né? Justamente em Jurukutu, né? Então eles têm essa conversa, né, a respeito de mas isso vai gerar uma estagnação e tal, e existe esse conflito ali de ideias também entre os dois. E o Leto II afirma que não, mas mais para frente os vermes voltarão, né? Então ele já tem um plano traçado ali através da presciência também, que é sempre muito, muito importante para tudo, né? E o livro também, vamos falar um pouquinho sobre presciência, né? O livro também expande mais ainda a relação com essa ideia da presciência, né? A presciência, ela não é uma visão exata, eu sei exatamente o que vai acontecer. Você enxerga até certo ponto, né? E depois disso você não consegue enxergar mais. É basicamente como um vale, né? Você consegue enxergar até as montanhas desse vale. Depois das montanhas você não consegue enxergar. Você tem que efetivamente subir a montanha para conseguir enxergar mais lá na frente, né? Então, esse é o conceito, essa é a ideia. Então, agora com o Leto II sendo semi-imortal, né, vivendo por 4.000 anos, ele pode chegar até a montanha, subir a montanha e ver mais para frente e continuar adaptando ali, tendo as presciências dele, adaptando o caminho dourado conforme for necessário, o que eu acho super bacana, assim, uma ideia muito legal. Finalzinho do livro, mais uma vez, é uma coisa que a gente já tinha discutido nos 2 primeiros livros, né? O finalzinho é super corrido, né? Paul morre esfaqueado, a Alia, para não ser completamente dominada ali pelo Barão Harkonnen, se joga, né, de uma janela. O que é super triste, porque bom, o Paul era o herói, né, da história, né, aspas, bastante aspas aí, né, em herói, mas assim, ele era o protagonista para morrer super rápido, assim, numa cena super quase sem foco, assim. Então é um pouco triste esse final de personagem, mas mais ainda triste o final da história da Alia, porque ela é uma personagem que não teve escolha nenhuma na vida, né? Ela já nasce presciente, ela já é uma pré-nascida, tem todos esses poderes, nasce dentro de uma linhagem real e é obrigada a fazer essas coisas, seguir esse caminho. Depois ela é possuída pelo avô que ela matou, né? Então, assim, é uma vida muito, muito ruim que a Alia teve, né? Então eu acho uma história super triste, a história dela no final das contas. E ela acaba se tornando essa pessoa horrível, mesmo que não fosse ela fazendo, mas enfim, ainda assim, né, é ela, né? Então, enfim, fiquei super chateado, assim, eu fico super chateado com o final da história dela. É uma história triste no final das contas, né? Alguns pensamentos soltos, assim, para colocar
no livro. O livro também, através da Alia, né, através dessa regência da Alia, coloca a discussão do Estado, né, do governo com religião, né, e esse governo ditatorial, assim, que é provido ali justamente pela essa influência do Barão Harkonnen, dessa memória genética do Barão Harkonnen que toma o corpo da Alia. Então, o livro coloca essa discussão entre o quão problemática é essa junção de Estado e religião num único ponto, numa única entidade, né? Porque a partir daí tudo que é ilegal se torna pecado, né? E tudo que é pecado se torna ilegal, né? Então existe esse contexto que é bem interessante e é discutido no livro, que eu sempre adoro, acho muito bacana de olhar mais de perto para essas coisas. E falando do pregador, né, do Paul, eu acho legal como ele volta, né, para destruir essa imagem que foi criada, que ele construiu e que foi criada, porque, assim, é legal pensar, né, o cara que tem uma presciência, né, ele sabe o futuro, mas ele não tem controle sobre esse futuro, né? Porque mesmo que ele saiba o que vai acontecer, é uma força tão grande que está levando para aquele ponto que ele não tem como impedir. Mas agora, após o acontecimento, talvez ele tenha força para desconstruir, se não tudo, parte daquilo que foi construído por ele e no nome dele, né? Em nome dele. Então outras pessoas obviamente fizeram muito em nome dele. Então é uma coisa que a gente já discutiu no livro passado, né? O Messias de Duna, né? Então é legal como ele tenta trazer os Fremen que agora estão andando sem traje destilador e tal, tentando trazer os Fremen também para os costumes antigos, né? Tentando manter ali aquela unidade Fremen separada desse novo mundo que está acontecendo, porque ele enxerga que aquela cultura é importante ser preservada, né? É importante manter e tentar reproduzir por mais tempo possível aquela cultura. Isso eu acho super bacana no livro também. E, enfim, finalzinho do episódio a gente tem ali remetendo ao final do primeiro livro, onde o Paul faz aquele casamento arranjado, né, com a princesa Irulan. Aqui a Ganima, né, ela vai cuidar da linhagem, né, dos Atreides, porque ela se casa lá com o primo, que é da casa Corino, né, sobrinho da princesa Irulan, né, então ele vai servir ali basicamente para como reprodutor, né, ao contrário da princesa Irulan, que ela estava lá só de nome, né, só no papel como esposa dele, que é a real esposa, seria a Shani, né? Então aqui ele vai ser o marido da Ganima, né? Só para dar os filhos para ela, para justamente seguir a linhagem, né? E por que o cara aceita isso? Porque o filho dele vai se tornar imperador eventualmente, né? Então eu acho isso super bacana. Então a gente tem de finalzinho do livro assim a Ganima sendo responsável por levar a linhagem Atreides para frente, e do outro lado a gente tem o Leto II se tornando esse novo ser, essa nova criatura super poderosa, capaz de viver por 4.000 anos, né? E o que vai acontecer agora, né? Com toda essa mudança do cenário ao redor, essa mudança do planeta em si, né? Tudo isso a gente vai ver mais pra frente em o Deus Imperador de Duna, o Imperador Deus de Duna, na verdade, que é o quarto livro da série. Super empolgado para relê-lo. Eu li há muitos anos atrás e tô a finzão de mergulhar nele logo de cara, mas não vou fazer isso. Eu vou colocar outros livros no meio, porque eu gosto de ficar saboreando essa vontade de chegar no livro o máximo de tempo possível. Então eu vou esperar um pouquinho para ir para o Imperador Deus de Duna. Mas então, isso foi assim, alguns pensamentos a respeito de Os Filhos de Duna, fechando então a trilogia principal, a primeira trilogia de Duna, e agora a gente aguardando aí para começar essa segunda trilogia de Duna, né, com o livro 4, 5 e 6. Então foi isso. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.